Pastor Ivan. Seja muito bem-vindo nesse palco aqui. A gente quer receber o Senhor aqui com amor, com o coração aberto. Amém, igreja? Eu queria orar, fazer uma oração para esse momento de ministração. Que você pudesse estender a mão aqui para a vida deste homem, Pastor Ivan. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de aprendermos, Deus. Tua palavra nos ensina que o teu povo, ele perece muitas vezes por falta de conhecimento. O Senhor nos separa destes que perecem e nos coloca, Pai, naqueles que vivem, que triunfam por através da tua revelação. Revelação esta que vem, Pai, fresca, através, Senhor, do teu Espírito Santo. Fala, Senhor, pela boca deste homem, Pai. Faça, Senhor, com que as tuas verdades, o teu evangelho, as boas novas, sejam, Senhor, exaltadas neste lugar. Que o teu nome seja exaltado neste lugar, que a tua graça seja glorificada neste lugar. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Queria agradecer aí a galera, né, que está junto com a gente aqui. Eu amo esse lugar, irmãos, e eu vim falar de Jesus para você. Aleluia. Agradecer também ao pessoal de casa aí, que está nos acompanhando. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, é um prazer muito grande estar aqui, né? Nós somos uma congregação de convidados. Amém? Somos convidados pelo Senhor para estarmos aqui, eu inclusive, amém? Estou muito feliz, o pastor Rogério, né, queria honrar a vida do pastor Rogério. Quantos conhecem o pastor Rogério aqui? Deixa eu ver. Bastante, né? Ele é o pastor aqui da igreja local dos jovens, eu queria honrar a vida dele, agradecer pela vida dele, por tudo que Deus tem feito usando a vida dele, amém, irmãos? Quantos concordam comigo nessa noite? Aleluia, vários, graças a Deus. E aí, então, eu fui convidado, e você também foi convidado para estar nesse lugar. E também somos escolhidos, né, irmãos? Já parou para pensar nisso? Jesus me escolheu e te escolheu. Mas nós também, pelo poder dele, o escolhemos. Então, também somos uma congregação de escolhidos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, como eu disse, né? Eu vim falar de Jesus. Quantos amam Jesus aqui nesse lugar? Aleluia. Alguém nos visita pela primeira vez? Tem alguém que visita a gente pela primeira vez? Você? Seja bem-vindo. Você? Seja bem-vindo. Quem mais que eu não vi? Ali, seja bem-vindo. Quem mais? Quem mais? Amém. Vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio. Graças a Deus pela vida de vocês. Saiba que foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite, assim como Ele me trouxe. Amém. Eu gostaria de falar para você de liberdade. E veio até um cântico na minha cabeça, mas meu filho é músico, né? Eu não vou arriscar nem cantar. Mas liberdade, eu vim falar para você de flexibilidade, vim falar de crescimento, de avançar. Então, quero te convidar para poucos minutos de aventura aqui com Cristo. Glória a Deus. Estamos juntos? Amém. Amém. Então, o título é Liberdade para Crescer e Fé para Superar a Circunstância. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos dê transformação e crescimento. Mas eu vim falar de outra coisa também, irmãos. Vim falar dos ritmos da graça. Repita comigo, se você puder, ritmos da graça. Amém. Vamos
ler esse texto lá em Mateus 11, 28. Mas eu queria ler nessa Bíblia aqui, ó. Vocês conhecem a Bíblia, a mensagem? Conhece? Alguém conhece? Quem conhece? Deixa eu ver. Algumas pessoas conhecem. Eu recomendo que você leia essa Bíblia Mensagem. Ela é muito inspirativa e ela parece um livro. Ela te encaixa bem dentro da atualidade, né? Diferente da outra. A outra é muito boa, né? Revista e corrigida, revista atualizada. Mas essa aqui é tremenda. Principalmente para vocês, são jovens, para mim, que sou jovem há mais tempo. Mateus 11, 28, na Bíblia Mensagem, né? Falar dos ritmos da graça, falar de flexibilidade, falar de crescimento, falar de fé. Aleluia, nós somos os da fé. Mateus 11, 28, se você quiser abrir, mas não vai estar na mesma versão. Então, você está dizendo lá o seguinte: vocês que estão cansados e enfastiados da religião, diga religião, venham a mim. Falei que ia falar de Jesus, né? Amém? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Jesus falando, irmãos, vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem, trabalhem comigo, observem o que eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Aleluia. Quantos gostariam de viver com liberdade e leveza? Aleluia. Tudo que a religião não é. Mas você pode pensar, onde está esse texto mesmo, pastor? Lá em Mateus 11, 28, irmãos, na linguagem comum, é o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos conhecem? Amém? Foi esse texto que eu li. Aleluia. E a primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte: Jesus é diferente das circunstâncias. Amém? Jesus é uma coisa, as circunstâncias são outra. E quantos de nós ainda, mesmo hoje, observou e olhou tantas circunstâncias ao seu redor? Quantos de nós fomos influenciados com pensamentos, com ideias, né, do mundo? Sabe que, irmãos, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Isso não tem nada a ver com Jesus. Jesus é o poder que nos livra das circunstâncias e do poder das circunstâncias que muitas vezes nos limitam e nos impedem de chegar ao ponto que Deus quer que nós chegamos, o crescimento e o amadurecimento que Ele quer. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, eu vim falar de Jesus, é que Jesus é uma coisa e as circunstâncias são outra coisa. Aleluia. Ele nos dá poder para superar circunstâncias adversas. Então, deixa eu te dar um exemplo. Essa água aqui, ó, quantos conseguem ver? Consegue? Amém? Ok. E essa aqui, ó, quantos conseguem ver? As duas são água? Sim. Mas qual a diferença dessa água que está no copo? Você não sabe, mas eu vou te dizer. Eu peguei ela da bica. Eu peguei essa água da bica. E essa aqui? Ela veio de uma fonte limpa, pura, né? Tem características, tem endereço da fonte, tem tudo. Essa água é a água da palavra de Deus. É a água do poder de Deus. É a água que você a toma e sente bem. Essa aqui, nem tanto, né, irmãos? Pode ter mistura aqui, pode ter alguma coisa ruim, sim ou não? Sim? Então, essa água eu quero representar a água que nós tomamos quando nós estamos influenciados com as contaminações do mundo, com a mentalidade do mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo repousa no maligno. O mundo tem a filosofia do maligno. E toda vez que nós tomamos essa água,
pode ser até que tenha um pouco de ideia ou de mentalidade cristã, mas ela é misturada, amém, irmãos? Ela não é pura. A água pura é a água do Evangelho da graça do Senhor Jesus, amém, queridos? E Ele quer nos introduzir para que nessa atmosfera, nessa fonte, para que eu e você venhamos a tomar a água pura que é o Senhor Jesus. E assim é que nós vamos viver com flexibilidade, com leveza, sem as pressões e as ideias que o mundo, com suas contaminações, traz para nós, né? Então, primeira coisa que eu quero te dizer, dentro de tomar essa água que é Cristo, amém? Cristo tem poder, amém, irmãos? E o seu poder é o poder, vários poderes, mas o principal que eu queria falar com você é sobre o poder da multiplicação. Então, eu quero te dizer que Deus criou o mundo, Ele criou do nada, mas Cristo tem o poder de transformar as coisas que foram criadas e que foram te dadas e multiplicar essas coisas, amém, queridos? Só não tem um zero. Quanto que é uma vez zero? Zero, pastor. 2 vezes zero? Zero. O zero não multiplica nada, mas Deus te deu muito mais que o zero, amém, queridos? Deus te deu dons e talentos, glória a Deus. O único número que não multiplica é zero. Então, eu quero falar para você nessa manhã, nessa introdução, que existe uma mentalidade do mundo limitante, uma mentalidade condicionadora, e que as circunstâncias do mundo ajudam para que a nossa mentalidade não seja a mentalidade da graça, a mentalidade do favor, a mentalidade do amor de Deus. Então, a mentalidade limitante que vem dos conceitos do mundo, às vezes nos fazem sentir coisas que são frontalmente contra o que a palavra de Deus nos diz. E nesta noite eu quero que você beba completamente da água pura da graça de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que você experimente poder de Deus que multiplica dons e talentos e multiplica tudo aquilo que é colocado nas mãos dEle. Eu quero te incentivar a colocar nas mãos do Senhor e olhar para o favor do Senhor e você ser lançado acima das circunstâncias, que você possa prevalecer e superar circunstâncias adversas, aleluia, através de beber uma água pura do Evangelho da graça do Senhor Jesus, aleluia. Pode dizer, muito bom, pastor, mas aonde que eu posso ver isso na Bíblia? Vamos ver essas duas mentalidades, né? Essas duas formas de crer e de ver e de caminhar, porque a Bíblia aqui, você viu, né? Jesus diz, andem comigo e irão recuperar a vida, amém? Amém? Caminhem e trabalhem comigo, observem o que eu faço, aprendam os ritmos livres da graça, aleluia. Eu quero colocar então essas duas mentalidades, né? Essas duas formas de enxergar o mundo, uma mentalidade contaminada, né? Com conceitos, com ideias que não procedem do Evangelho, que nos limitam e que fazem com que muitas vezes nós nos encontremos atribuindo circunstâncias negativas, coisas ruins que acontecem no mundo, tribulações ao próprio Deus, amém? Aonde está a ousadia e o poder de Deus? O poder de Deus que opera em nós está na fé correta. E nós vamos partir para cima das circunstâncias, amém, irmãos? Com o poder de Jesus. E vamos prevalecer sobre elas, aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. E é muitas vezes a fé errada que nos cansa, né? A religião que nos torna obcecados, a religião que drena a nossa energia, a religião que nos deixa em uma vida que é sem graça. Por que eu vou ao culto, pastor? Porque todo sábado eu vou ao culto. Não, você veio ao culto para que Deus possa fazer com você uma obra que Ele tem sonhado desde a fundação do mundo, amém? Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia,
Aleluia. Então, eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Glória a Deus. Quero te mostrar a história de um homem que Jesus percebeu nele uma mentalidade, uma fé, uma forma de enxergar que não tinha a ver com o propósito grandioso e maravilhoso de superação de obstáculos que Deus tinha na vida dele. E Deus precisava dessa característica dele, assim como Deus precisa dessa característica de fé em nós, amém? Esse tipo de liberdade, esse tipo de leveza que te faz fluir em qualquer que seja a circunstância, mesmo que elas sejam negativas, não atribuindo a Deus, mas atribuindo ao mundo e o fato de que o mundo jaz no maligno, amém, irmãos? Aleluia. Quero te mostrar que Deus tinha um plano incrível na vida desse homem, e queria que ele se levantasse numa geração para fazer obras maravilhosas, assim como ele tem para nós essas obras. Mas Jesus, andando com ele, percebeu que precisava algo acontecer na vida dele, para que ele mergulhasse na graça, no favor, no amor e na provisão do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós estamos começando essa aventura, essa viagem hoje, né? Vamos lá? Eu quero falar para vocês do episódio da multiplicação dos pães e de uma pessoa que estava bem próxima de Jesus nesse episódio, que era Filipe. Glória a Deus. João 6,5 fala que, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, olha ele aí, Filipe. Jesus disse para Filipe, ou seja, Jesus está vivendo aquela situação, assim como você e eu estamos vivendo essa situação hoje. Cada um no seu lugar particular, cada um com a sua fé particular. E Jesus está do lado de Filipe. E de repente, uma multidão se aproxima e Jesus, já sabendo o que ia fazer, ele faz uma pergunta a Filipe, porque ele queria quebrar uma mentalidade que era contra Filipe. Ele queria construir algo que o levaria a ser um homem que foi arrebatado, um homem que é um grande evangelista e que pregou para várias cidades. Mas ele não era ainda essa pessoa. E Jesus queria que ele tomasse dessa água, amém? Que era ele mesmo. Aleluia. Então, Jesus usa de uma circunstância particular, uma circunstância negativa aparentemente, para levá-lo a uma mentalidade, a uma fé de superação, aleluia. Esse é o objetivo de Deus nessa noite, nos levar a uma fé que supera obstáculos, aleluia. Glória a Deus. E aí, ele está lá, a multidão está chegando, e Jesus vira para Filipe e fala o seguinte, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Interessante, né? Jesus faz uma pergunta, uma das raras vezes que Jesus faz uma pergunta a uma pessoa. Por quê? Porque Deus tem sua vida em atenção. Deus te trouxe nessa noite porque você é o foco dele. Você é o filho amado dele. E ele quer fazer grandes coisas através dele mesmo, que é a palavra lançada no seu espírito. Amém, irmãos? Aleluia. Exatamente isso. Nós estamos vivendo essa situação também. E aí Jesus faz uma pergunta para ele. Mas Jesus fez essa pergunta apenas para pôr Filipe à prova, pois ele já sabia e tinha em mente o que ia fazer. Quando a Bíblia fala que Deus coloca alguém à prova porque ele quer aprovar. Amém, queridos? E Filipe, ele foi aprovado pela graça de Deus. E Filipe respondeu para ele, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Esse é um homem prodígio, né? Ele é um verdadeiro contador, né? Ele olha para a multidão, ele dá um relance na multidão, ele já faz uma conta, 200 denários. Ele já fala para o Senhor a resposta pronta, fruto de uma observação acurada, fruto de uma mente trabalhada, de uma mente prodigiosa. Mas faltava alguma coisa na vida de Filipe. Faltava a fé correta, que Jesus estava implantando justamente naquela noite, assim como Ele está implantando também em você nessa noite, a mentalidade correta da graça, do favor, do amor, do poder do Espírito Santo. Aleluia. E aí Filipe fala para ele, mestre, 200 denários. O que Filipe está falando? Filipe está falando da moeda romana, uma moeda de prata romana, que representava o poder romano. E o que é um denário? Um denário
era o dia de um lavrador. O dia de trabalho de um lavrador era 1 denário. Então, vamos supor que a gente dissesse que um dia de trabalho de um lavrador ou de uma pessoa comum fosse R$50, amém? Quantos concordam com isso? Um dia de trabalho pode ser R$50? O que você acha? De uma pessoa comum, vamos lá, né? Vamos lá, igreja, amém? Vamos lá, amém? Nós estamos falando, então, de R$50 multiplicado por 200. Quantos são bons de matemática? Quanto dá? 10 mil, pastor, amém? Felipe estava olhando para uma soma de R$10.000. Mais ou menos, daria para comprar, sei lá, uma quantidade imensa de pão. Eu estimo 1 tonelada de pão, porque nós vamos ver que tinham 5.000 pessoas, homens. Essa multidão que eu te falei que se aproximava e que gerou essa circunstância, eram 5.000 homens. 5.000 é o número da graça. 5 é o número da graça, amém, irmãos? 5 é o número da graça. 5.000 se aproximava para ser favorecido e abençoado por Jesus. Felipe estava do lado de Jesus, fazendo conta, fazendo uma excelente conta, entregando para o mestre o extrato de tudo aquilo que ele aprendeu na escola. Aleluia. Mas ele se esqueceu de somar com Cristo. Aleluia. Diga somar. Aleluia. Glória a Deus. A mentalidade da graça é somar com Cristo e ver Ele multiplicar as coisas que você somou com Ele para a glória dEle. Aleluia. E era isso justamente que Jesus estava esperando mudar na vida de Filipe. Aleluia. Então ele responde 200 denários para que cada um recebesse um pedaço de pão, né? Aleluia. Ele olhou para o problema, ele não olhou para a solução do problema. Ele bebeu uma água contaminada do mundo, irmãos. E esse contaminante, limitante, era o poder que ele estava acostumado a lidar, que era o poder da moeda de prata romana, o denário. Aleluia. Mas ele não estava acostumado a lidar com o poder do Senhor Jesus. E agora ele vai conhecer. Então, ele fala isso. E Jesus não fala nada. Jesus só espera o Espírito Santo trazer alguém que pudesse acrescentar alguma coisa a ele, para que ele pudesse multiplicar. E o Espírito Santo está te falando coisas que você pode acrescentar, somar, cooperar, para que Deus possa multiplicar. Amém, irmãos? Aleluia. Então a Bíblia fala, outro discípulo, o nome dele é André, tomou a palavra e disse, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada. Quantos pães, irmãos? Novamente, o número da graça, aleluia, as coisas são importantes na Bíblia. Nada é à toa na Bíblia. Os números da Bíblia, os nomes da Bíblia são coisas que nos trazem revelação. Amém? E 2 peixinhos. 2 é o número de Jesus. Jesus é o segundo Adão. Amém, irmãos? Então, é a graça mais Jesus trabalhando aqui nessa situação. Os irmãos estão vendo isso, sim ou não? E aí o André fala, mas o que é isso para tanta gente, né? E Jesus disse, mandem um povo assentar-se. E aí o povo, 5.000 homens se assentaram. Então Jesus tomou os pães, deu graças, o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente, quantos eles receberam, irmãos? Eu li agora? O suficiente. Disse aos seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos. Quantos discípulos tinham, irmãos? Pastor, que é isso? Aula de matemática esse negócio? Os números são importantes. 12, ou seja, quem estava com Jesus nesse episódio foi abençoado com 1 cesto de pão. Eles comeram, se fartaram e ainda os discípulos levaram para casa 1 cesto de pão. Eu quero dizer para você que esse episódio na vida de Filipe marcou esse homem, assim como essa palavra te marca nessa noite, né? Jesus pensou diretamente na transformação de Filipe. Irmãos, eu quero ser ousado, ministrando essa fé ao seu coração. Toda essa multiplicação de pães
que as pessoas até hoje falam dela, foi simplesmente para mudar o conceito de alguém que Jesus amava profundamente, e que Jesus via na vida de Filipe, aquilo que os ritmos da graça, e que a leveza do Senhor Jesus ia fazer. Ele estava num processo de transformação, ele estava saindo da mentalidade da lei dos fariseus, da mentalidade dos ensinos que ele tinha tido, para a mentalidade de poder, de multiplicação de Jesus. Amém? Aleluia. Muitas vezes nós pensamos, irmãos, só nas questões das dificuldades. E nós, às vezes, atribuímos valor e confiamos mais nos limites que se apresentam diante de nós, do que naquele que habita em nós. Aleluia. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e aprendemos com aquilo que sentimos, e aprendemos com o passado, ao invés de aprendermos com a Bíblia, ao invés de aprendermos com aquele que não nos desampara em momento algum. E essa é a mentalidade que esse homem começa a sair a partir de hoje. Confiamos nos limites, mas não confiamos em Jesus. Olhamos e pensamos que os problemas que existem são idênticos ao nosso Deus, mas eles não são. Os problemas que o mundo e a mentalidade do mundo, que jaz no maligno, levantam, são questões para que eu e o meu Senhor possa andar junto e ser transformado. Aleluia. É esse tipo de pensamento, esse tipo de fé que eu quero ministrar ao seu coração nesta noite. Há uma diferença na solução dos problemas e nos problemas. Quantas pessoas atribuem problemas e dificuldades, circunstâncias negativas àquele que quer usar essas dificuldades e essas circunstâncias negativas para produzir alguém melhor, para produzir alguém que tenha a fé correta? Foi exatamente isso que aconteceu com Filipe. E é interessante, irmãos, que eu quero te mostrar o que Jesus pode fazer com o seu poder na vida de um homem. Filipe estava diante da multiplicação, provavelmente de mais de 1 tonelada de pães, irmãos. E detalhe, ele que falou que era 200 denários, não viu denário nenhum, e ainda levou uma cesta cheia de pães para casa. Quantos imaginam isso? Quantos de vocês podem imaginar que loucura é essa? Amém, irmãos? 1 tonelada de pão sendo multiplicado na frente do homem que era o assessor de Cristo. Ele estava ali para assessorar o Senhor, e o Senhor o chamou para isso. E ele assessorou muito bem, mas o que faltava para Filipe é o que falta muitas vezes para nós. A dinâmica da graça, a dinâmica da fé naquele que te ama e que fez uma multiplicação de pães para ver o seu ministério e a sua vida prosperar. Aleluia! Eu creio firmemente que essa multiplicação toda foi por causa daquele que estava próximo. Jesus sempre enfatizou o seu próximo. Aquilo tudo que aconteceu, aquela multidão, tudo aquilo, e o Espírito Santo trazendo aqueles 5 pães e 2 peixes, foi única e exclusivamente para gerar no coração daquele homem um homem diferente, assim como a palavra de Deus está gerando em você hoje, um jovem, uma jovem diferenciado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quantos desejam continuar comigo nessa noite? Amém? Estamos juntos, irmãos? Sim ou não? Aleluia. Vamos falar dos ritmos da graça, né? Vamos falar da fé correta, do favor. Aleluia. Então, a Bíblia mostra que aconteceu isso com Filipe, e a maioria de nós, simplesmente nós paramos aqui. Mas acontece que Filipe, ele foi transformado pela fé correta. E ele percebeu que se ele simplesmente acrescentasse algo simples dele, Jesus podia transformar em algo glorioso, majestoso. Quantos percebem isso comigo hoje? A palavra que nós compartilhamos aqui é: andem comigo e irão recuperar a vida. Você acha que isso está acontecendo com Filipe, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Está acontecendo com você também. Jesus fala: andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Quantas aflições talvez Filipe tenha passado com os outros chefes dele, ou com os outros patrões dele, ou com os professores dele, ou com os pais dele, mas agora ele estava com Jesus, amém?
Mas agora eu e você estamos com Jesus, aleluia. E Ele quer mudar essa realidade. Ele quer fazer com que nós nos lancemos ousadamente contra circunstâncias que nos oprimem e que oprimem pessoas que estão do nosso lado, e que essas pessoas possam levar um cesto cheio de pão para sua casa. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmãos. É isso que Deus faz. Irmãos, então, se você pudesse ver o que aconteceu com Filipe, você ficaria maravilhado. Então, quero te mostrar. Filipe prega em Samaria. Depois desse episódio, ele prega em Samaria. E a Bíblia fala, irmãos, lá em Atos, a Bíblia fala que as multidões atendiam a Filipe unanimemente. Não está falando de uma pessoa, está falando de multidões. Ele aprendeu a confiar na graça, ele aprendeu a caminhar com o Senhor, ele aprendeu a receber de Deus, e ele aprendeu que circunstâncias negativas são para ser vencidas pelo poder de Deus. Uou! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Senhor é que te levanta, meu querido. O Senhor é quem faz aquilo que Ele espera que aconteça com você. Amém? Nessa noite, muitos aqui estão sendo transformados pelo poder de Deus. Da onde o Senhor me tirou, para onde Ele me colocou, Deus é poderoso para fazer. Amém, irmãos? Felipe prega em Samaria, as multidões os atendem. As multidões o atendem. Os paralíticos, os coxos foram curados através do ministério desse homem que fazia contas, irmãos. Ele não está fazendo mais conta de nada. Ele está colocando as contas dele no coração de Deus, e Deus está fazendo multiplicação. Aí, quantos sabem da história de Filipe com o eunuco? Alguém já ouviu falar da história de Filipe com o eunuco? É uma história poderosa, irmãos. Filipe está lá, e a Bíblia começa a relatar que o Espírito de Deus começa a falar ao coração de Filipe: vai para o caminho que leva de Jerusalém a Gaza, e lá está deserto. O homem tem uma fé poderosa, o Espírito Santo fala para ele: vai para o meio do nada. Lá vai Filipe para o meio do nada, e ele ficou lá esperando não sei quanto tempo. Esse homem viu o poder de Deus, assim como eu e você estamos vendo hoje. E depois passa lá um superintendente, lá um etíope, né, que ele trabalhava lá com a Candace, a rainha lá da Etiópia. A Etiópia era um país poderosíssimo nessa época, importantíssimo, e lá vai o eunuco lá, que era o tesoureiro da rainha. Filipe, ousadamente, meu irmão, quantos de nós nos dirigiríamos, por exemplo, a um gerente do Banco Central, ou um gerente da Caixa Econômica? É mais ou menos isso. Filipe vai em direção, porque o Espírito de Deus fala para ele: vai e fala para esse homem. E o homem estava lendo Isaías. Filipe vai lá, toma a ousadia do poder de Deus, daquele que confia na graça, daquele que confia no favor. Talvez você vai fazer uma entrevista de trabalho, e você olha para você mesmo, e você olha para as pessoas que vão competir com você, e você olha para as suas qualificações, e você começa a confiar nessas coisas, ao invés de confiar naquele que pode multiplicar talentos e sabedoria. Filipe então está hoje nessa condição. Deus o trouxe para essa condição, assim como o Senhor está te trazendo também para essa condição. E lá está Filipe, ele começa a conversar com esse homem, o coração do homem é aberto, o homem chama para a carruagem, e de repente aparece uma água, e o eunuco fala: olha, se o negócio é ser batizado, por que você não me batiza aqui? Olha quem Filipe está batizando, irmãos: um funcionário de alto escalão do governo, e ainda do governo estrangeiro. Amém ou não? Quantos estão percebendo a magnitude da graça, do favor e do poder de Deus operando na vida desse homem? Aleluia, aleluia. E aí a Bíblia fala que Filipe vai lá e batiza. Só que quando Filipe acaba de batizar, ele é arrebatado. Filipe é arrebatado, irmão. Ele é transladado pelo poder de Deus, e ele vai para um outro lugar. E você acha que ele chegou naquele outro lugar, ele falou: nossa, fui arrebatado, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, o que vai acontecer comigo? Ele fala: não, meu pai me trouxe para cá por um motivo, eu vou pregar. As circunstâncias não são mais coisas importantes na vida de Filipe, o Senhor é importante na vida de Filipe. E a Bíblia fala que ele começa a pregar e começa a evangelizar. E ele evangeliza todas as cidades até chegar numa cidade chamada Cesareia. E eu quero te dizer que nos embates da vida que surge o poder de Deus, se você confia no poder de Deus e Deus te supre de fé para isso, nos embates da vida, não se intimide, não retroceda,
Não olhe para as circunstâncias, olhe para a provisão, seja encorajado e fortalecido por aquilo que Deus faz. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. E hoje, eu e você podemos dizer qual é o problema de verdade. O que são as circunstâncias de verdade na nossa vida? O que foi aquela circunstância limitante? Felipe olhou e falou, isso aqui não vai dar de jeito nenhum, mano, 200 denários, 10 mil reais. Onde que a gente vai arrumar 10 mil reais? Sabe, o que são 10 mil reais na minha vida e na nossa vida? Amém, irmãos? Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Qual é o problema? Nós confundimos circunstâncias com Deus. Nós achamos que a pandemia veio de Deus. E a nossa ousadia contra Deus é pequena. Mas se você conseguir separar as aflições, as limitações e as questões do mundo, do poder de Deus, eu e você, nós seremos ousados. Amém? Contra as circunstâncias. Aquilo que você sente, aquilo que você vê, aquilo que o mundo te apresenta, não é maior que o teu Senhor. Não é maior que o amor do teu Senhor. As circunstâncias trouxeram Felipe a um ponto, mas o Senhor Jesus queria usar aquilo para lançar Felipe e transformar ele num grande evangelista, um homem que foi transladado, um homem que pregou, um homem que as multidões o atendiam, um homem que ministrava fé aos corações. Isso é flexibilidade, isso é manejo, isso é fé, isso é você não ficar refém, nem preso de coisas que te engessam e que te travam. Sacode tudo isso, meu irmão, e fala em nome do Senhor Jesus, aquele que me chamou, Ele vai prover poder suficiente para que eu possa superar e ir além de mim mesmo e vencer os obstáculos. Amém, queridos? Glória a Deus. Se eu fosse você, eu dava um pulo da cadeira e glorificava o Rei. Aleluia. Uou! Aleluia. Foi para isso que Ele te chamou. Foi para isso que Ele te chamou. Foi para isso que eu e você nascemos nessa terra. Amém? Glória a Deus. Deus não nos deu espírito de covardia ou de timidez. Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? 2 Timóteo 1,7 fala, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas dunamis, diga, dunamis. Isso, poder, amor e de moderação. Aleluia. Sabe, irmãos, a Bíblia conta uma bela passagem, onde os discípulos, eles vão, porque Jesus diz que eles vão atravessar o lago, e no meio da travessia surge uma tempestade, na verdade surge um vento forte, e Jesus se encontrava dormindo no barco, e os discípulos começaram a olhar para as circunstâncias e perceber que a água estava entrando no barco. E não sei se eu tenho algum pescador, surfista ou alguém que nasceu próximo à praia. Tempestade no mar é um negócio tenebroso, irmãos. Alguém é da marinha aí, já viu uma tempestade num barco da marinha? É um negócio tenebroso. Mata a gente mesmo. E os discípulos tinham razão de estarem apavorados. Mas acontece que Jesus estava dormindo. Por quê? Porque eles necessitavam de transformação e de crescimento. Sabe, irmãos, tem uma coisa que produz muita alegria no coração de Deus, é crescimento individual, particular dos seus filhos. Circunstâncias servem somente para provocar maturidade, ousadia e poder espiritual para você, na sua vida. Talvez você olhe ao seu redor e veja muitas pessoas tímidas, medrosas, acuadas, principalmente na idade que alguns de vocês estão. Mas acontece, querido, que Deus justamente vai usar essas circunstâncias para produzir em você homem e mulher de valor excelente. Amém? Quando as circunstâncias se levantarem, você vai olhar para a circunstância e dizer, aí está o valor de Cristo. E o valor de Cristo está em mim. E eu vou superar. Aleluia. E aí os discípulos olham
para aquela ventania, e eles começam a falar a Jesus: não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. Esse é o nosso Deus, amém? O Deus que tem poder sobre circunstâncias negativas. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa é a frase que mais me deixou chocado, irmãos. Jesus fala: espera aí, gente, vocês estão acreditando mais no vento? Sim! Deus está nos ensinando hoje a duvidar das coisas que são aparentemente mais poderosas do que o plano de Deus nas nossas vidas. E o plano de Deus é que você cresça, que você amadureça e que chegue à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Porque sois tímidos. Mas a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de timidez, mas Ele nos deu espírito de poder, dunamis, de amor e de moderação. Sabe qual é o problema? Muitos de nós não sentimos o amor de Deus quando estamos diante de circunstâncias. Então nós confundimos: eu acho que isso vem de Deus. Você acha que essa tempestade veio de Deus ou não, irmãos? Quem acha que veio de Deus? Não veio de Deus, porque quando Jesus acordou, o que Ele fez? Cala-te, emudece-te. A ousadia está na fé correta. Separar circunstâncias, coisas que nós sentimos e que vemos do verdadeiro Jesus que anda conosco e que vai usar isso para fazer com que nós venhamos a crescer e produzir algo, e não só em nós, ao nosso redor, é a fé correta. Aleluia. Glória a Deus. Então, não se trata não se trata de eu e você chegarmos a um patamar e ali desfrutarmos. Se trata de estarmos no ritmo certo, no ritmo da graça. Então muitas pessoas, elas têm a fé fruto do mundo, fruto da mentalidade do mundo, que elas precisam chegar, serão felizes. Então eu vou chegar a um patamar, eu vou ser tal coisa, eu vou ser tal coisa, não sei o quê, eu vou casar, eu vou comprar tal coisa, e quando eu chegar ali, eu vou desfrutar, eu vou ser feliz, eu vou encontrar a plenitude. Mas a alegria não está nesse lugar, irmãos. A alegria, ela está na dinâmica da fé, na dinâmica do propósito de Deus, que é você contribuir com o Senhor, é você somar, é você servir, é você dar as coisas que Deus te deu e ver o Senhor multiplicando essas coisas. E isso não pode parar. E o diabo trabalha firmemente, as circunstâncias trabalham, e o mundo trabalha para que isso venha parar nas nossas vidas, para que os obstáculos que são colocados contra nós, é simplesmente para que esse ritmo maravilhoso de você receber de Deus, compartilhar as coisas de Deus e ver o Senhor multiplicar e você crescer com aquela experiência, isso o inimigo trabalha fortemente para que pare, para que estagne, especialmente usando elementos religiosos, coisas da religião, paradigmas falsos, de ideias falsas, de coisas que associam Deus a coisas que não são de Deus. Aleluia! O inimigo trabalha para que você perca essa flexibilidade, o fato de você entrar com uma coisa difícil, poder entrar no seu quarto, orar, poder clamar, poder crer, o fato de quando as circunstâncias vierem, quando os obstáculos se levantarem, você poder se levantar e falar: não, maior o que está em mim do que o que está no mundo, eu vou prevalecer, porque o Senhor assim o designou na sua palavra, para que eu possa através desse obstáculo crescer e avançar e conquistar, e as pessoas que estão ao meu redor possam desfrutar justamente disso, amém? E elas possam crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, aleluia, glória a Deus, aleluia, irmãos, servindo, doando,
pela graça, não pela religião, não porque eu sou obrigado, mas com eu fazendo isso, eu mesmo sinto e desfruto de um crescimento, de um alargar de fronteiras, de um romper de cadeias, de um quebrar de prisões e de grilhões. Então que cadeias se quebrem, que grilhões se desmontem diante dos seus olhos, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia fala, lá em Neemias 8:10, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não tem maior alegria de um pai em ver que seu filho cresce, avança, conquista e prevalece. Sabe, irmãos, eu estou olhando agora e vendo pela fé Jesus alegre andando com Felipe, e as barreiras sendo quebradas, as muralhas caindo, e os gigantes perdendo as suas cabeças pelo nome do Senhor Jesus, e ele sendo glorificado. Aquele jovem que não tinha senão matemática na cabeça, hoje ele tem a fé correta, é um jovem ousado, é um homem usado por Deus, e ele está fazendo a obra, e essa alegria é a alegria do Senhor, que é a nossa força, amém? Por isso que a Bíblia fala, aprenda os ritmos da graça. Você pode perguntar, que ritmo é isso, pastor? Que ritmo é esse? Jesus fala, caminhem comigo, trabalhem comigo. Você não trabalha para homens, você não trabalha para empresas, você não é simplesmente um funcionário, você está ali ao lado de Cristo, para que você possa ver a glória de Deus manifesta em cada circunstância negativa, aleluia! Uou! Esse é o nosso Deus, meu irmão. Foi para isso que Ele nos chamou. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem venceu o mundo? Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E essa vitória, Ele compartilhou comigo e com você, na cruz do Calvário, amém? Aleluia, ele está dizendo, observe o que eu faço, aprenda os ritmos livres da graça, aleluia. E Abacuque 2,14 diz, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que conhecimento da glória é esse? Sou eu e sou você, e é você. Eu e você é que somos a glória do Senhor, a igreja é a glória do Senhor. E aonde eu e você estivermos, a Bíblia fala que a terra se encherá, porque pessoas vão conhecer a glória do Senhor através da sua vida, como as águas cobrem o mar. Nós somos essas pessoas, ou essas gotas de glória de Deus, onde quer que nós estejamos. A terra vai se encher do conhecimento do Senhor, quando a fé correta na graça, na provisão, no poder de Deus é implantada no coração de Filipe, aquele homem se transforma, e ele chega no lugar, ele prega, ele chega no lugar, ele cura, ele é arrebatado, ele na verdade é transladado de um ponto a outro, e ele continua pregando, e ele continua fazendo, porque ele entendeu o ritmo e a dinâmica da felicidade. A dinâmica da felicidade, irmão, chama-se crescimento. Não se trata de, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu me formar na faculdade eu vou ser feliz, quando eu tiver um filho eu vou ser feliz, quando eu for pastor eu vou ser feliz, quando eu for discipulador, quando eu for líder de célula, quando eu for, quando eu for alguma coisa eu vou ser feliz. Não se trata disso. A felicidade não está nisso. A felicidade está no ritmo flexível que o Senhor te leva através das circunstâncias desse mundo, fazendo com que cada momento que você esteja diante do obstáculo, a glória dele se levante na sua vida, amém, irmãos? Cada vez que você olhar para algo que afronta o plano de Deus na sua vida, algo que fala contra a sua vida, algo que fala que você vai morrer, algo que fala que você vai perecer, algo que fala que você não vai dar certo, você tem aquele que olha para Filipe, e ele não fala nada, ele simplesmente espera que a provisão chegue, para fazer com que a glória dele se manifeste na frente do filho dele, aleluia. E o filho dele é transformado, porque ele olha para o pai, e ele vê uma tonelada de pão sendo multiplicado, multidões sendo alimentadas, e ele está ali ao lado do Senhor, e isso move o coração de Filipe com a fé correta, e jamais, nunca mais esse homem volta a ser o mesmo. A Bíblia fala, venham a mim, andem comigo,
caminhem, trabalhem comigo, observe o que eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Aleluia. Eu gostaria muito que você ficasse de pé nessa noite. E que você fechasse os seus olhos. E que você pudesse ouvir a voz do Senhor, que ecoa no seu coração. A voz daquele que te chamou para um plano, para um propósito. Multidões atendiam unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Aleluia! Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa noite, e você pudesse experimentar, aleluia, da liberdade, da flexibilidade, de não temer circunstâncias, de não estar apavorado com obstáculos, de não pensar que você está só, mas pensar que cada circunstância, talvez você fale para mim, pastor, a minha casa está uma desordem, os meus pais não são convertidos, eu estou num processo de separação lá dos meus pais, ou dos meus tios, ou eu não tenho dinheiro por algumas circunstâncias para completar, talvez, ou para iniciar um ano letivo, ou eu tenho uma enfermidade, ou eu tenho um desejo de ter um ministério, mas eu não tenho ninguém que me ajude, que me coloque, eu não consigo, eu não posso, eu não estudei, eu não sei o que está limitando você, meu querido, mas eu quero te dizer que Deus vai usar essa limitação para a glória do nome dEle, porque a partir do momento que a multiplicação se manifestar, não só você, mas as pessoas ao seu redor, elas vão ser poderosamente abençoadas, aleluia, e através de você, vidas vão conhecer Jesus, através de você, o lugar onde você está vai ser abençoado, sabe, creia, que o simples fato de Deus estar ao seu lado, de Cristo ao seu lado, é favor suficiente para fazer com que você supere barreiras intransponíveis. Aleluia. Feche os seus olhos. Você está no ambiente espiritual. Você está recebendo a chuva que desce dos céus e encontra com você. Você está no lugar onde Deus te chamou para te transformar, para te mudar, para te renovar, para dizer para você, o meu plano na sua vida. Você passará por mim e encontrará pastagens. Você fará a diferença, mesmo que você não abra a boca, mas eu vou operar, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou transformar. Simplesmente confie na minha graça, confie na minha provisão. Não olhe para coisas que você tem que fazer ação, ou porque você acha que aquilo deve ser feito. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para o seu poder, olhe para a sua majestade, olhe para o que Ele fez. Ele multiplicou pães para aquela multidão, aleluia. Olhe para aquilo que Deus pode fazer, simplesmente porque você está no local. Olhe que você é o filho amado, em quem Deus se compraz. Essa é a fé correta, essa é a água pura, essa é a água que vem da fonte, para que esse mundo verá a manifestação dos filhos de Deus, e a terra será cheia da glória de Deus, através da sua vida, através da minha vida, operando Deus. Quem impedirá? Não há coisa demasiadamente difícil para Deus, meu irmão. Você é dele, você está do lado dele, você é aquele que falou com ele, ele ouviu a sua oração e ele está pronto para realizar a multiplicação. Aleluia. Creia que você não é um zero, você não é um zero à esquerda. Deus te deu muito mais que zero. Deus deu para você espírito de poder, espírito de amor e de equilíbrio. Sua mente
é uma mente salva, é uma mente poderosa, é uma mente de Cristo, e é através dessa mente Ele realizará prodígios e maravilhas nessa geração. Aleluia. Se você puder, nessa noite, estenda a sua mão para o lado, encoste a sua mão no ombro de quem está do seu lado. A sua mão é a mão de Cristo, os seus pensamentos são os pensamentos de Cristo. Você está num ambiente de transformação, geração de riquezas, geração de ministério, geração de prodígios, maravilhas, virtude do alto, fé para milagres. Eu quero que você nesta noite creia comigo. Aleluia. Eu sou fruto desse poder magnífico do Espírito Santo. Um dia eu olhei para minhas dificuldades e eu falei, é impossível, mas eu falei, Deus, o Senhor pode me ajudar. Aleluia. Através dessa oração, o Senhor fez coisas grandes, magníficas e poderosas. Aleluia. Se você pode ajudar alguém, estando ao lado desse alguém, você vai ser como Jesus agora. Você não precisa fazer nada, meu irmão, simplesmente somar com Ele. Somar com Ele. Ele e você somar juntos, e aquilo que você vai somar com Ele, Ele vai multiplicar. Aleluia. Talvez você foi enganado, querido, por alguém que disse que você somente conseguiria alguma coisa se você fizesse aquilo que na verdade é para Cristo fazer. Entrega agora na mão dele. É um desafio de fé. Olha para Ele, creia que Ele está do seu lado, creia que Ele já está vendo o plano poderoso dele na sua vida sendo concretizado. Aleluia. Desfrute da graça, desfrute dos ritmos da graça. Diga, Senhor, eu quero entrar no ritmo da fé correta, que tramita, que transita pelas circunstâncias e que não olha para os impossíveis da vida ou para aquelas coisas que atentam contra a vida, mas olha para o autor da vida. Ele pode fazer, Ele está fazendo. Ele trouxe você hoje aqui para te mudar completamente, para fazer o sobrenatural pela presença dEle, sabe? Muitas vezes você tentou fazer aquilo que era para Cristo fazer, transformar a sua vida. Ele transformou a vida de Filipe, porque Ele amou Filipe, porque Ele tinha um plano na vida de Filipe. Filipe não fez nada, ele olhou para Jesus, mas Jesus fez algo que o surpreendeu. O Espírito está fazendo algo que te surpreende. Olhar e você vai crer verdadeiramente. Esse é o Senhor Jesus, o meu amigo, o meu companheiro. Ele te leva para o ritmo certo. O diabo quer te paralisar, as circunstâncias querem te atrapalhar, mas Ele quer te ajudar. Aleluia. Jesus, Tu estás presente. Aleluia. Espírito da graça, toma completamente esse lugar. Toma completamente, enche da fé certa, da fé de superação, da fé, da parceria. Aleluia. Você pode cantar essa música. Andem comigo, venham a mim, caminhem e trabalhem comigo. Observe o que eu faço e aprenda os ritmos da graça. Você pode cantar essa música e ser livre, e ser liberto do medo, ser liberto das circunstâncias, porque Ele está presente. Amém, irmãos? Vamos lá? Glória a Deus. Tu que és o primeiro, Tu que és o mesmo, Vamos lá. ontem, hoje e pra sempre há de ser. Tu que és o primeiro, Creia. Tu que és o mesmo, ontem, hoje e pra sempre há de ser. Creia, creia. O Deus
do trono da graça. Oh! Misericórdia tens sem fim. Diga amém, amém, amém. Amém ao que se assenta no trono. É Ele. Amém. Teu reino nunca terá fim. É Ele quem faz. Amém. Tua bondade é para sempre. É Ele. Digno é o Senhor. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, Venha! hoje pra Subamos! sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje pra sempre há de ser. O Deus da minha salvação, Tu és meu Rei, meu dono, minha canção. E ao me aproximar do trono da graça, somos bem-vindos. Misericórdia tens sem fim. Ao que se assenta no trono. Amém. Teu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém. 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 Ao que se assenta no trono. Amém. Teu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, oh, encontrei o meu lugar. E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, oh, encontrei o meu lugar. E o meu coração, E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés,
posso ver coisas que Deus fez aqui nesse lugar. Amém, queridos? Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez e cresce que Ele está ao seu lado. Libera esse tipo de fé agora. Cristo comigo, eu e Ele. Eu entrego para Ele, Ele multiplica. Eu passo para Ele, Ele multiplica. Eu passo minhas questões, eu passo a minha oração, eu passo o meu desejo, eu passo meus sonhos e Ele multiplica. Ele multiplica. Ele multiplica. Nesse momento você não está aqui para crer em coisas que digam o contrário, mas na graça e no favor que te prospera. Aleluia, 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 aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos encerrados e talvez o Ives continue louvando a Deus aí. Ele é poderoso. Oh!